O título desse vídeo deveria ser como não me foder financeiramente. Se você é daquele tipo de pessoa que pensa que, pô, e se der algum problema? Pô, e se eu tiver algum problema financeiro? Eu não vou saber me resolver, eu vou ter que tirar do zero, vou ter que fazer algum empréstimo, vou ter que fazer alguma coisa. Esse vídeo aqui é pra você. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você começar a entender a importância sobre a reserva de emergência e, de fato, como montar ela, como se organizar, como pensar nela, por que ela, de fato, é importante. E, assim, se você caiu nesse vídeo, eu tenho certeza que, pô, ele faz sentido para você. Então, bora pro vídeo. Fala, meus queridos e queridas, eu sou o Lucas Nakata, planejador financeiro e proprietário desse canal Fala Finanças, que é um dos que mais fala de finanças no Brasil inteiro, porque nós temos Fala Finanças até no nome, então a gente fala muito de finanças, só que aqui a gente fala sem aqueles economês da vida, sem muitos papas na língua. A ideia é que a gente fale de finanças de uma forma mais clara, para que você comece a colocar em prática, sem ficar tipo, pô, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito demorado. A ideia é você agir. E se você quer parar de ter essa vida de aperto e começar a desenrolar sua vida financeira de fato, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque, pô, primeiro, a gente tá começando, eu tô começando a postar vídeos aqui, né, primeiras vezes que eu tô postando vídeo, então eu quero muito o seu apoio, mas também para te ajudar. E aqui a ideia é que você coloque isso tudo que a gente fala na prática e que você evolua financeiramente. Então vai ter muito conteúdo para você tirar do papel aí, ó, e ir para a prática. Fechou? E comenta aqui também se você já tem uma reserva financeira, comenta aqui se você já pensou em organizar, né, ter essa reserva, se organizar, ou também se você nunca pensou nisso, ou nunca viu isso. Bom, eu já vi muitos casos de pessoas que entraram em dívidas, entraram em situações piores financeiramente, porque tudo virou uma bola de neve e não tinha nenhum resguardo, não tinha nenhuma segurança para se algo desse errado no cotidiano. Isso acontece muito com pessoas que não se preparam financeiramente para esses imprevistos. Então, quando você tem gastos ali no mês constante e você não conta com o imprevisto ele pode acontecer e você dá de cara com uma dificuldade financeira enorme. Então, a ideia da reserva de emergência é, de fato, você ter esse resguardo, você ter uma capa de proteção dentro da sua vida financeira para não afetar o seu mês. E aqui a gente vai falar mais ou menos 5 etapas para você se organizar financeiramente, para você construir essa reserva, entender o porquê dessa reserva e, de fato, colocar em prática. Primeiríssimo passo, entenda o que é e o que não é uma reserva de emergência. O próprio nome já diz, reserva de emergência. Então, a ideia não é você ficar rico com a reserva, não é um investimento que você vai ficar rico. Entenda que a reserva é para uma emergência. Então, reserva de emergência, pô, não é para você viajar, não é uma reserva que você vai fazer ali para você fazer uma viagem, não é uma reserva que você vai fazer ali para você aproveitar uma promoção, alguma coisa do gênero. A reserva de emergência aqui vai ser de fato para momentos de emergência, situações que saem do seu cotidiano, que saem do seu dia a dia. Então, pneu furou, estragou alguma coisa, encanamento deu ruim, alguma coisa aconteceu de imprevisto no seu dia a dia, isso que a reserva de emergência vai servir para cobrir. Então não usa a reserva de emergência, pelo amor de Deus, para você fazer uma comprinha no final do mês, ou para você fazer, né, uma viagem que você queira. Aqui a ideia é que você guarde, separe, que seja um pouquinho para manter aí, para se proteger desses imprevistos do dia a dia. Segundo passo, define você quanto que você vai ter nessa reserva e quando que você vai conseguir alcançar ela. A reserva, para vocês terem uma ideia, a reserva de emergência em si, você pode definir ela de 3 a 6 meses ali, os seus gastos mensais. Isso, geralmente, a gente utiliza para quem é CLT, para quem trabalha ali numa empresa, né, com certinho e tudo mais. Para a pessoa que já é um autônomo, que já tem uma coisa mais variável, aí o interessante é que você tenha mais. Então, reserve aí pelo menos 8 meses, pelo menos 8, 10 meses aí, porque você sabe, se acontecer algum imprevisto, se você ficar desempregado, ou no caso de um autônomo, se você não conseguir ter renda, isso precisa suprir pelo menos os seus custos mensais. Então define esse valor, define o quanto que vai ser de meses e o quanto em valores que vai ser. Por quê? A partir do momento que você começa a construir ela e quando você atingir ela, aí é o ideal, você não precisa ficar colocando mais valores nela, porque você já atingiu o que você tinha como objetivo de reserva. Então define isso primeiro, tem isso mais claro ali, tem isso como objetivo
como que você vai se organizar para alcançar ele, ou como que você vai separar mensalmente um valor para alcançar essa reserva. E aí a gente já entra no terceiro passo, que é começa com algum valor. Pô, a gente pode definir aí um valor mensal, que seja 200, 300, 500, sei lá quanto você consegue guardar para sua reserva, mas define um valor. Define um valor mensal ali, pode ser baixo, seja pequeno, seja 50, 25 reais, mas coloca 25 reais dentro de um lugarzinho, separa ele num lugarzinho, que você não vai precisar ver todo dia, você não vai conseguir ver todo dia. Por quê? Geralmente, se você começa a ver e no final do mês você vê uma coisa gostosa que você quer comprar, você vai pegar do lugar que você é mais fácil ali. Então separa no lugarzinho mais ideal. Já vou falar um pouquinho sobre lugares ali que você deve separar, mas a ideia é que você comece. Cara, começa, simplesmente começa, tá? Junta aí que seja, no começo do mês a gente se organizou e viu que, 20 reais eu consigo guardar. Beleza, pega esses 20 reais, já guarda no começo do mês, não deixa no final não. Começa lá no comecinho do mês, quando você recebeu o seu salário, você pega aí esse valor, já separa, e o restante do mês, aí você faz o que você bem quiser. Mas a ideia é que você tenha pelo menos mensalmente um acúmulo ali, uma junção ali para essa reserva, para te proteger financeiramente. E aí entra no quarto passo, que é onde, Lucas? Onde que eu vou guardar essa reserva? Onde que eu vou guardar esse valor? Bom, primeiro que aqui vocês já sabem, a ideia não é ficar falando sobre economia, então eu não vou começar a falar um monte de sigla para vocês aí sobre finanças. A ideia é que a gente seja mais prático possível. Então, onde que você vai guardar isso? O principal lugar que você tem que guardar é num lugar que pelo menos renda alguma coisa. Por quê? A sua reserva de emergência, ela já serve para, de fato, essa emergência. Então, se as coisas no mercado, se as coisas os valores das coisas começam a crescer, a aumentar, e o seu valor está lá estagnado, está lá parado, essa reserva ela só vai estar diminuindo mês a mês, mesmo você tentando colocar ela. Então a ideia é que você coloque num lugar que renda bem. Aí você vira para mim, Lucas, então eu vou colocar na poupança. Não cometa esse erro, meu amigo. Poupança é um lugar que hoje não está gerando lucro como o quanto o seu dinheiro está crescendo. As coisas, no mercado estão crescendo. Os valores das coisas no mercado estão crescendo. Então, poupança talvez não seja ideal. O que é o ideal, assim, de início? A ideia é que você guarde em uma das caixinhas ou em um dos cofrinhos das contas digitais. Então, hoje existem várias contas digitais, Nubank, Inter, até o próprio Itaú, Santander, todos têm uma caixinha específica que você consegue montar ali dentro do aplicativo dele e que ali que você deixa guardado, ele vai estar rendendo pelo menos a mesma coisa que o valor das coisas do mercado em si vão estar aumentando. Então a ideia aqui é a gente bater de frente com esse aumento para que a gente não perca o dinheiro, mas também que ele esteja seguro e protegido. Aquelas caixinhas ali, aqueles investimentos ali que a gente fala, são investimentos que têm o mesmo tipo de proteção da poupança. Então você que é uma pessoa que às vezes tem preocupação, você acha que a poupança é o investimento mais seguro? Poxa, a poupança ela tem a mesma proteção desses tipos de investimentos aqui, entendeu? Então coloque aqui, porque pelo menos aqui o seu dinheiro ele vai estar crescendo de igual com as coisas que vão estar no mercado. Esse é o lugar ideal para a gente colocar o dinheiro, tá? Esse é o lugar inicial. Eu não vou falar mais muita economia. Se vocês quiserem alguns vídeos explicando sobre as nomenclaturas das coisas, então tem lá, aqui a gente fala, quando a gente guarda nesse lugarzinho, a gente fala que é um CDB, que é um negócio ligado ao banco. Então, se vocês querem aprender um pouco mais sobre isso de uma forma mais leve, coloquem aqui nos comentários que eu vou estar explicando, eu tento fazer um vídeo aí mais explicativo sobre essas nomenclaturas em si. E o último ponto que eu já falei aqui, mas eu tenho que dar ênfase, é proteja a sua reserva. Então, no começo do mês, quando você recebeu, já separa um valor para a sua reserva. Pensa na sua reserva como um peixinho que você tem que alimentar ele todo mês. Se você não alimentar, ele morre. Coloca todo mês ali, sempre quando você começar a receber o salário, já coloca um pouquinho para essa reserva, já separa essa reserva e coloca num lugar que você nem vai ver direito. Por quê? Esse lugar ele vai estar protegido ali de você tentar, de você querer burlar esse sistema. E assim, se fiscalize. Se você está nesse vídeo, você quer mudar esse cenário financeiro, Você quer melhorar o seu cenário financeiro, começando da reserva de emergência. Então,
se fiscalize. Tenta não mexer nessa reserva aí. Lembra que qualquer outro tipo de ação que não seja algo emergencial mesmo, não é reserva, não é para emergência. Eu vou fazer um vídeo depois, mais para frente, explicando para vocês alguns tipos de reserva que a gente pode desvincular. Só que de início, pensa que a reserva de emergência é a principal. Você precisa atuar desde já. Se você começa da sua vida financeira do zero, você precisa ter, pelo menos, guardado ali na reservinha para te proteger, para você não entrar na bola de neve. Então, esse ponto é o ponto mais importante, que é de fato você ter a atenção de proteger, de deixar ela lá, colocar ela todo mês, assim, religiosamente. Isso vai fazer com que, quando você atingir ela, você esteja muito mais tranquilo para você começar a buscar outros objetivos. Então, se hoje qualquer imprevisto acontecer, hoje não, né? Porque você viu esse vídeo hoje, mas se daqui a 1, 2, 5 meses, qualquer imprevisto acontecer e você não estiver preparado, não fala que eu não te avisei, porque esse vídeo aqui tá para te auxiliar, fechou? Tá para te ajudar. Coloca isso em prática. O que você precisa fazer? Primeiro, entender o que é uma reserva de emergência, entender para que você está colocando essa reserva de emergência, para que você está guardando esse dinheiro. Segundo, entender o quanto você precisa de fato para essa reserva e onde você colocar. Nos lugares mais assim, mais tranquilos, que rendam legal, que tenham que acompanham ali o valor que as coisas crescem no mercado e principalmente se monitore você mesmo. Monitora se você quer comprar alguma coisa e você está pensando em tirar da reserva. Não tire dessa reserva de emergência. Siga esses 5 passinhos que eu tenho certeza que o seu cenário, a sua vida vai estar muito mais tranquila, vai estar muito mais estruturada e você não vai ter medo de dar passos mais acima, passos mais à frente. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e, pô, se você chegou aqui até o final, muito obrigado, muito obrigado, agradeço muito vocês estarem aqui. Comenta aqui no vídeo, pô, comenta o quê? Comenta, cheguei. Comenta aqui no final do vídeo, cheguei, que eu vou saber que você chegou aqui até o final e que você quer mudar o seu cenário, você quer aumentar, né, o seu patrimônio, você quer melhorar a sua reserva de emergência, você quer melhorar o jeito como você vê finanças no geral. E se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo também que eu vou estar feliz em olhar, em responder vocês e tudo mais. E compartilha esse vídeo, se você gostou, compartilha com um amigo, compartilha com um familiar que você acha que vai ser interessante a pessoa começar a construir essa reserva, vai ajudar muito ela esse vídeo com esse conteúdo aí que a gente está passando. Muito obrigado, tem mais vídeos aqui, então segue o canal que você vai ver que vai ter, semanalmente vai ter uns vídeos aí e ensinando vocês sobre finanças ou a gente conversando sobre finanças no geral.